Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Nesse dia 24 de novembro de 2024, dando início a mais uma Escola Vida Plena, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos, eu vou estar lendo versículos de 18 a 27, na versão NVI, nova versão internacional. Nosso texto base de hoje, da aula de hoje, será Romanos 8, 18, 27, na versão NVI. Vou falar a respeito dos gemidos da criação, os gemidos dos salvos e os gemidos do Espírito. Diz o texto sagrado: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar nessa hora, dando início então a esta aula, para ver o que o Senhor tem a falar conosco nessa manhã. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Deus. Agradecemos ao Senhor pelo teu Espírito que age em nós, através de nós. Nessa manhã nós te louvamos por cada vida aqui presente. Te louvamos também, ó Deus, por cada um que está ali, Pai, nos acompanhando, seja nas suas casas, nos seus lares, nos seus trabalhos, onde estiverem ouvindo, Pai, participando desse vídeo. Eu quero te agradecer, ó Deus, por cada vida, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa. E quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, venha trazer, assim, a inspiração para que venhamos aprender algo novo, algo mais, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra de Paulo aos Romanos, nesse capítulo 8, é uma porção, ou uma perícope, né, que a gente chama na teologia, é uma porção do capítulo em que nós podemos tirar ali um ensinamento, algo para as nossas vidas, algo que venha sem estar atrapalhando um contexto, né? Porque tem passagens da Bíblia que, se a gente pegar alguns versículos isolados, a gente vai estar trazendo talvez uma mensagem ali um pouco desconexa, ou vai ficar uma mensagem completa. No entanto, nesses versículos aqui, 18 a 27, Paulo está trazendo uma ideia a respeito dos gemidos. Os gemidos da criação, os gemidos dos salvos e os gemidos do Espírito. Então, ele fecha esta ideia, esse ensino ali no versículo 27. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração com vocês a respeito desses gemidos. A carta de Paulo aos Romanos, ela descortina para nós algumas verdades sublimes e ela nos toma pela mão, digamos assim, e nos conduz para veredas daquilo que nós podemos chamar das doutrinas da graça. Então, eu vou utilizar nessa manhã algumas referências. Uma delas é a Bíblia NVI, né? A leitura que nós fizemos aqui, todos os versículos que eu citar vão estar na nova versão internacional. E eu também utilizei para preparar esse estudo o livro de um reverendo bastante conhecido, Hernandes Dias Lopes, o livro dele sobre comentários expositivos do livro de Romanos. É um livro bastante interessante que eu recomendo a vocês, se puderem adquirir.
O Evangelho segundo Paulo é assim que o próprio Hernandes Dias Lopes chama, né? O Evangelho é Romanos. Ele chama Romanos de um Evangelho segundo Paulo. E ele considera que o livro de Romanos é uma carta de uma espécie de escola superior a respeito do Espírito Santo, onde nós podemos aprender as verdades mais profundas e mais importantes a respeito do cristianismo. Nesse texto em específico, Paulo contrasta o sofrimento presente que nós vivemos com uma glória futura que ainda está por vir. Ele faz uma espécie de um paralelo, digamos assim. O apóstolo Paulo traz um paralelo entre o sofrimento da vida presente em que nós vivemos com a glória futura que ainda há de ser revelada na eternidade. Então, o texto quando ele fala a respeito dos gemidos da criação, da igreja e os gemidos do Espírito, ele está trazendo aqui uma espécie de doutrina, né, para que a gente entenda o que acontece conosco aqui, o porquê que muitas vezes nós gememos, porquê que muitas vezes estamos tristes, né, angustiados com as coisas que a gente vê nesse mundo, nessa vida. E aí ele vai trazer também uma orientação de como nós devemos agir, né? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com esses gemidos, com essa tristeza? O que a gente tem que olhar? Para onde nós devemos olhar? Olhar para esse tempo presente apenas, para as dificuldades, para as lutas, ou nós vamos olhar para a eternidade? O que nós vamos fazer? E é isso que ele vai nos orientar aqui. Vamos começar dos versículos aqui, entre o versículo 18 e 22, ele fala inicialmente sobre os gemidos da criação. Entre os versículos 18 e 22, Paulo traz uma ênfase da natureza gemendo. Ele vai falar da natureza que geme, com dores de parto. E é importante que a gente entenda que quando aconteceu ali o pecado no Éden, a queda não foi apenas para o homem, mas a natureza também sofreu suas consequências, e sofre as suas consequências, né? A situação da criação ela é descrita ali nos versículos, olha, o versículo 18, ele fala a respeito de um sofrimento. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. Então, ele vai falar a respeito do sofrimento no versículo 18. No versículo 20, ele fala a respeito da natureza sendo submetida à futilidade, ou o que nós podemos chamar de a natureza submetendo-se à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Lá no versículo 21, que nós lemos, ele vai falar a respeito da escravidão, né? A natureza criada será libertada de uma escravidão. Vamos procurar entender um pouco o que é essa escravidão. E o versículo 22, ele fala das angústias, né? As angústias que vêm com as dores como dores de parto. Toda mulher que tem dores de parto, ela vive uma situação de angústia, né? Desejando que o seu filho nasça logo, porque ela quer sair daquela situação de dor, né? Então, a criação submetida à futilidade ou submetida à vaidade significa que a criação está confusa, que a criação se contradiz, que a criação está doente. E a ideia básica aqui, quando fala de futilidade, é a ideia de um vazio, de uma falta de um propósito. Os sinais da morte estão presentes hoje na natureza. Hoje nós vemos os sinais da morte no nosso meio. Ou seja, não há um sinal de evolução, digamos assim. Nós não estamos em evolução, mas nós estamos em decadência aqui nesse mundo. Vivendo nesse mundo, se formos olhar para as coisas deste mundo, estamos em decadência. Nós podemos olhar até os próprios sinais na natureza, o que vem acontecendo com a humanidade, com o mundo, né? E também com a nossa própria natureza. Então, nós estamos em decadência. Os sinais de fraqueza e morte estão presentes na criação. A terra e os próprios animais gemem e somos, então, seres caídos, vivendo em uma natureza caída também. E a criação, então, ele vai falar no versículo 19, que a criação aguarda com uma grande expectativa. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há
há uma outra versão que vai dizer assim: aguardamos com uma ardente expectativa. Então é algo que arde. A nossa expectativa, ela é ardente a respeito da volta do Senhor, de que sejamos revelados realmente como filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. E isso vai ser quando? Isso vai ser no porvir, naquele grande dia do Senhor. Então, ele fala de uma ardente expectativa, algo que muito forte, a expectativa que é certa, é uma expectativa que é viva dentro de nós. E os efeitos da queda da natureza vieram como um castigo divino ao pecado. Por isso, só Deus pode redimir a sua criação. Só Deus pode redimir as suas criaturas daquilo que ele chama aqui mesmo, o apóstolo Paulo chama aqui mesmo de escravidão, né? Cativeiro da escravidão. No versículo 21, a Bíblia ali do 8:21 vai nos falar que a criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Mas essa mesma criação só pode ser redimida do cativeiro da corrupção, só poderá ser completamente redimida no dia da glorificação dos salvos. Então essa obra, ela só vai ser completada naquele grande dia, no grande dia do Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós estamos dentro de um processo. Enquanto estamos aqui, estamos dentro do processo de santificação. Faz parte do processo da nossa salvação, né? Aquele que aceita Jesus hoje, ele tem a sua justificação perante a todos, né? Perante ao Senhor, em primeiro lugar, perante a Deus. O sangue de Cristo vem e nos justifica. Estamos justificados pelo pecado. Mas aí, a salvação não está completa ainda. Entramos em um processo em que vamos viver de santificação, de um trabalhar de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, ou até o dia que morrermos, né? O Senhor nos levar para a glória dEle. E nós estamos dentro desse processo. Quando formos libertos completamente dessa escravidão, então nós teremos o que a Bíblia fala de um corpo incorruptível. Então viveremos em uma glória incorruptível, em que não vamos mais nos decompor. Enquanto estamos aqui, envelhecemos, a cada dia nós estamos decompondo, estamos envelhecendo, ficando mais velho a cada dia. Os próprios cabelos brancos, né, denunciam a velhice chegando, e isso aí é inevitável. Todos nós passamos por isso e vamos passar por isso até o último dia que vivermos aqui. No entanto, nós temos uma esperança de que um dia receberemos um corpo incorruptível que não mais se decomporá. Aguardamos com um olhar fixo na eternidade, porque acreditamos em um futuro que é glorioso. E esse futuro virá quando? Depois das dores de parto. O versículo 22 de Romanos 8:22 fala que a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Eu citei aqui no início da lição a respeito da mulher, né, que sofre dores de parto, está grávida. O que uma mulher que sofre dores de parto, está grávida, mais deseja? Ela deseja, eu vejo assim, duas coisas que uma mulher numa situação dessa deseja. Uma, a primeira, ela quer ficar livre da dor. Ela quer que aquela dor cesse. A mulher com dores de parto, as mulheres que são mães, que estão me ouvindo hoje, elas sabem muito bem o que é isso, né? Ela quer que aquela dor passe logo. E há outro desejo que uma mulher que tem dores de parto, que está grávida, é de ver a carinha do filho, né? Ela fica ali com muita vontade de ver o bebê. Acho que toda mãe passa por isso, né? Então, nós que somos salvos, que estamos vivendo essas dores do presente, nós devemos, assim como uma mãe, nós devemos ter desejos. E o primeiro desejo é de que o Senhor volte, Maranata, Senhor Jesus, volte para nos buscar. E essas dores, então, vão passar um dia. Quando Ele vier nos buscar, nos tirar dessa corrupção e nos levar para uma vida incorruptível. A segunda é de vermos o nosso Senhor, né, face a face. Imagina, meus amados. E é esse desejo ardente que nós devemos ter, de sermos libertos da escravidão e de que um dia vermos o nosso Senhor face a face e voltarmos para aquele que nos criou. Então, esse gemido da criação, esse gemido deve ser o meu gemido e o seu gemido.
Quando você estiver passando por lutas, provas, dores, dificuldades, lembre-se da eternidade. Lembre-se, olhe, fixe o seu olhar no Senhor. Fixe o seu olhar naquele grande dia em que você não terá mais dor, não sofrerá mais dores, não terá mais lágrimas, mas somente alegria. Amém? O universo, então, será libertado e transformado e inundado da glória de Deus naquele grande dia do Senhor. O segundo gemido são os gemidos da igreja, ou os gemidos dos salvos. Esses gemidos, Paulo fala ali nos versículos de Romanos 8, nos versículos 23 a 25. Quando ele fala ali no 23, vamos ali relembrar. Mas não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito e gememos interiormente. Aqui ele está falando a respeito da igreja, a respeito dos salvos, os gemidos meu e seu, nós que somos salvos hoje em Cristo Jesus. O autor agora está falando a respeito de um gemido de esperança e não um gemido de desespero. Por que o nosso gemido não é um gemido de desespero? Porque nós temos uma esperança de que um dia o Senhor voltará e nos tirará dessa situação em que nós estamos. Quem não é salvo não tem uma esperança, porque ele não crê em Cristo, ele não tem uma esperança no porvir, ele não tem uma expectativa. Mas a igreja tem a expectativa da grande volta do Senhor e ela espera no Senhor com alegria, porque ela tem uma esperança. Naquilo que mesmo que ela não consiga ver com seus olhos hoje palpáveis, mas pela fé, a igreja tem uma esperança de que o Senhor voltará para buscá-la um dia, buscar a sua noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, no versículo 9, ele fala a respeito da profecia, né? De alguns que nós profetizamos. Em parte nós estamos o quê? Profetizando. Em parte profetizando, em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Quando Paulo está falando ali do conhecimento e da profecia, o que ele está dizendo ali aos Coríntios? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui aos Romanos. O conhecimento, ele é limitado. O nosso conhecimento, ele é parcial e ele é limitado. E ele está dizendo que hoje, vivendo aqui, em parte nós conhecemos realmente, mas não conhecemos completamente ainda. Nós só vamos conhecer completamente quando completar a nossa salvação na grande vinda do Senhor. Então, hoje nós profetizamos em parte e conhecemos em parte. Profetizamos que nós vamos conseguir chegar até aquele grande dia, profetizamos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, profetizamos que Ele nos dará vitória até aquele grande dia e guardará o seu bom depósito para nós. Em parte nós estamos ainda profetizando porque o nosso conhecimento é parcial hoje. Mas nós temos uma garantia, o Espírito Santo é a nossa garantia. Amém? O Espírito Santo nos selou e Ele nos garante a salvação aqui. Nos garante de que nós conseguiremos chegar até lá, chegar até o final. Viver aqui hoje, em situação de conforto, não é uma realidade para os salvos. A nossa realidade é que nós vivemos aqui em desconforto, porque aqui nós somos apenas peregrinos nessa terra. Então nós desejamos ardentemente um futuro, enquanto vivemos em desconforto neste lugar. O que possuímos agora é o quê? É o Espírito Santo. E como Ele veio, nos selou, está conosco, então nós temos ali uma gotinha, né, da alegria do porvir, que ainda virá. Então a gente fica meio que faminto, desejoso de que venha mais, né? Hoje o Espírito Santo está conosco, nós temos esse consolo, esse cuidado dEle, Ele nos alegra, mas imagina quando nós formos morar eternamente com o Senhor. Então a gente fica como que desejoso de mais. Esse tem que ser o nosso sentimento. Desejando mais ainda do Senhor. Desejando que aquele grande dia da glorificação chegue e que a manifestação pública da nossa adoção como filho de Deus chegue. Amém?
acredito ser libertador esse entendimento de que a dor e a esperança, elas devem andar juntas. Vivemos aqui em dor, mas ao mesmo tempo nós temos esperança no porvir. Em pecado, nós vivemos em um mundo que está em decomposição. Entretanto, os filhos de Deus não gemem pelo medo da morte. Nós não devemos ter medo da morte. Meu amado, se você tem medo da morte, procure a libertação de Deus. Não tenha medo da morte. Para nós que cremos no porvir, temos essa esperança de uma glória futura. Para os que creem, nós acreditamos que sairemos desse corpo terreno para um novo corpo incorruptível e revestido da glória de Deus. Então diga aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Recebemos o Espírito como selo e garantia de que receberemos a posse final definitiva, mas ainda aguardamos o que ele chama ali no versículo de 25, aguardamos pacientemente. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus paciência. Paciência diante das nossas dificuldades e lutas que nós enfrentamos hoje em dia. Entenda, meu amado e minha amada, que o seu gemido é o meu gemido, é o gemido do irmão que está do seu lado, é o gemido do outro que está do seu outro lado. O nosso gemido é o gemido da igreja, é um gemido geral. Todos nós gememos, porque todos nós passamos por lutas, por provas, dificuldades, e estamos aqui nesse mundo corrompido. O último gemido que Paulo cita, para a gente já estar finalizando, são os gemidos do Espírito. Ele vai falar a respeito dos gemidos do Espírito nos versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Há algumas coisas interessantes da gente observar aqui nesses dois versículos. No versículo 26, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. É um equívoco dizer que a força para vencer as lutas vem de nós mesmos, vem do nosso próprio interior. Não, a força para nós vencermos, ela vem do Espírito Santo. Então, a pregação voltada, que é o que nós vemos muito hoje, a pregação voltada para uma autoajuda, que incentiva uma série de práticas, e estratégias em que as pessoas usam por conta própria de seus recursos humanos para superarem as suas fraquezas, ela não vai ser o suficiente para as dificuldades que enfrentamos aqui. Os recursos próprios, a pregação de autoajuda não vai te ajudar completamente para os dias de hoje. O que nós precisamos entender é que realmente nós somos fracos fisicamente, emocionalmente, moralmente, somos fracos espiritualmente, que nossas fraquezas muitas vezes até nos atrapalham, nos enganam, e que o bem que muitas vezes queremos fazer, não conseguimos fazer, mas fazemos aquilo que detestamos muitas vezes. Paulo fala sobre tudo isso. Somos muitas vezes contraditórios, vivemos de forma paradoxal. Portanto, nós precisamos dos gemidos do Espírito Santo a nosso favor. Amém? Entenda isso. Você precisa, eu preciso dos gemidos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a orar como convém, para que nós possamos orar como convém. E a oração vai ser a respiração da sua alma. A oração, como convém, inspirada no Espírito, somente Ele pode nos ajudar. O Espírito toma as nossas cargas e não somente Ele nos ajuda, mas Ele também traz alívio. O Espírito Santo traz o alívio para cada um de nós. Ele intercede por nós, tirando o peso de sobre nós. O Deus que está em nós intercede com gemidos inexprimíveis, Ele geme e intercede para que nós desfrutemos dos frutos da sua redenção. O gemido, ele é uma expressão de dor. Gememos justamente porque nós não conseguimos expressar em palavras os nossos sentimentos intensos. Precisamos entender que a intercessão do Espírito Santo, ela é feita pelos santos, a favor dos santos. Então, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Nós não conseguimos decifrar completamente a vontade do Pai. Não conseguimos.
A gente pode até imaginar algumas coisas que Deus tem para nós, algumas promessas aqui, né, desse mundo, que Ele tem para nós. Ele até se manifesta e fala muitas vezes, e a gente até entende algumas coisas que Deus tem reservado para nós, mas não podemos compreender completamente os mistérios de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, nessa hora é que nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que for o propósito do Pai para as nossas vidas, o Espírito Santo nos use a nós mesmos para estarmos orando, para estarmos buscando, desejando, ansiosos por aquilo que for propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é você entender completamente a soberania de Deus, o que Deus tem reservado para você enquanto aqui nesse mundo. Amém? Entender, procurar entender. E só quem pode revelar isso, conhecer os mistérios do Pai, é o Espírito Santo, que tem intimidade com Ele. Precisamos entender que o Espírito, Ele nunca intercederá por nós em uma coisa que seja contrária à vontade do Pai. Ele não vai interceder assim. Nós desejamos, por sermos contraditórios e paradoxais algumas vezes, por sermos equivocados em algumas coisas, às vezes desejamos e até fazemos algumas orações desejando coisas erradas, que não são para nós, não foram reservadas para nós. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo sim, Ele vai orar junto ao Pai, de acordo, em sintonia com a vontade do Pai. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis para que aquilo aconteça. Porque o Espírito Santo conhece a intimidade do Pai, mais do que a gente, o homem, carne, a nossa natureza humana. É o Espírito Santo. Porque nós muitas vezes equivocamos, né? Mas o Espírito Santo nunca se equivoca. Ele conhece tudo e conhece todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero te convidar vocês que estão aqui. Vamos ficar de pé. Você que está em casa me ouvindo, está ouvindo esse vídeo nesta hora também. Aonde você estiver, seja no seu carro, no seu trabalho, em sua casa, no seu quarto. Onde você estiver nesta hora, baixe a sua cabeça, ore. Fale com o Senhor neste momento. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se você tem gemido como igreja, se você tem gemido como criatura, peça para que o Espírito Santo venha gemer em teu favor nesta hora. Para que Ele venha com gemidos inexprimíveis, interceder a teu favor, a favor da sua família, a favor de tudo aquilo que o Pai tem de propósito na sua vida. Se você não tem tido forças, peça força que vem do Espírito Santo, só Ele, para trazer a força necessária que você possa suportar. Se você olha para o mundo hoje, tem sentido muitas dores, eu quero te dizer que é normal, é natural, essas dores de parto. Então eu quero te convidar a olhar para a eternidade, a olhar para aquele dia, a olhar para as coisas do Senhor, não olhando para este mundo carnal, para este mundo maligno, não olhando para esse mundo físico apenas, mas contemple nessa manhã, nesse dia, as coisas por vir, contemple a eternidade, o que Deus tem preparado para você naquele dia. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Nós Te louvamos porque o Senhor nos criou, nós Te louvamos porque acreditamos, ó Deus, que já somos salvos. Nós acreditamos porque nós Te louvamos porque acreditamos que temos um Espírito, e o Espírito Santo que está conosco, e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Consideramos, ó Deus, que esses sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, conforme a Tua palavra nos diz, Senhor. Então eu quero Te pedir neste momento, nos ajuda, nos dê força, nos dê alegria, que a alegria do Teu Espírito Santo nos fortaleça neste lugar, Senhor. Mas nós sabemos que mesmo assim, tudo isso é futilidade, é vaidade, porque nós esperamos, ó Deus, que algo muito maior, por algo muito maior, Senhor, que há de ser revelado naquele grande dia.
Enquanto aqui estamos, ó Deus, nos dê alegria, força do Teu Espírito. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes fisicamente, Senhor, que o Senhor venha trazer consolo através do Teu Espírito nesse dia. Todos aqueles que estão doentes emocionalmente, estão doentes, ó Deus, emocionalmente, espiritualmente, que o Senhor venha consolar, meu Deus, através do Teu Espírito nesse dia. Nós te pedimos, ó Senhor, consola a Tua igreja, fortalece a Tua igreja neste momento. Aqueles que nos ouvem, que ainda não são salvos, que venham alcançar a salvação, Senhor, neste dia. Porque, meu Deus, aqueles que não têm a salvação não têm uma esperança. Mas quem está salvo em Cristo Jesus, espera no Senhor e acredita, Senhor, espera de forma paciente. Dê paciência, meu Deus, para aquele que está impaciente neste dia, nesse momento. E vá de encontro nesta hora, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima Escola Vida Plena. Que Deus abençoe a semana de todos, em nome de Jesus. Amém.